vamos abrir a palavra do Senhor, João no capítulo 3, versículo 1 até o 8, nós vamos ler assim. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Vamos orar ao Pai. Meu Pai, nós te glorificamos pela Tua palavra, nós te louvamos pelo mover do Teu Espírito Santo, revelando esta palavra. Faz isto nesta noite, e revela ao meu coração e ao coração desta igreja a Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O novo nascimento é o critério de Deus para as pessoas ver e para as pessoas entrarem no reino de Deus. Não tem probabilidade nenhuma de uma pessoa que não nasceu de novo, dessa pessoa entrar no reino de Deus. Uma pergunta que caberia nesse momento seria: qual que é o seu propósito em servir ao Senhor Jesus? Qual que é o seu propósito em vir à igreja? Qual que é o seu propósito em ler a palavra? Qual que é o seu objetivo de sair quarta-feira, domingo e vir para um local ouvir a palavra de Deus? Ou na sua casa você pega a Bíblia, você abrir a palavra do Senhor, você lê esta palavra, ou você ajoelhar e você orar ao Senhor e você fazer menção no nome do Senhor Jesus Cristo? Qual que é o propósito disso? É um propósito só humano? É só para ser abençoado aqui nessa vida? É só para adquirir bens aqui nesse mundo? Pois é, porque o propósito de Deus com a sua palavra e com o seu evangelho não é esse. O propósito do Pai é que você seja salvo pelo poder da graça. E para ser salvo, um indivíduo ele precisa nascer de novo. Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus, provavelmente membro do Sinédrio. Ele era religioso desde o nascimento. Desde que nasceu, esse homem certamente ele foi educado, ele estudou as doutrinas relacionadas com a lei, e ele se especializou, e ele se tornou um mestre, e ele ensinava, e ele agora vem falar com o Senhor Jesus Cristo, ele vem conversar com o Senhor Jesus Cristo, e ele vem conversar com o Senhor Jesus Cristo de noite, porque a posição que ele ocupava, certamente membro do Sinédrio, uma posição de alta respeitabilidade lá entre os judeus, entre os escribas, entre os fariseus, não permitia que esse homem pudesse vir de dia falar com Jesus, um mestre que andava de sandálias pelas praias da Galileia. Não cabia, do ponto de vista religioso, social, isto. Um homem da estirpe de Nicodemos vir conversar com Jesus, vir de dia. Então ele procurou Jesus Cristo de noite. Mas Nicodemos ele sabia, porque ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra do Senhor, ele conhecia a promessa que Deus tinha feito através da boca de Moisés e de todos os seus profetas a respeito da vinda do Messias,
o que haveria de salvar o homem do seu pecado, da sua iniquidade e da sua transgressão. E esse homem então, ele confronta todos esses ensinamentos que ele tem, e quando ele verifica que o Senhor Jesus Cristo, esse mestre, está andando pela praia da Galileia, e esse homem está realizando milagres, e esse homem está com uma palavra de poder, a ponto de ordenar aos demônios e os demônios saírem, a ponto de abrir o olho de cego, e pregando uma palavra de amor, uma palavra de misericórdia, esse homem, ele diz: eu preciso conhecer mais de perto esse Jesus. E ele vai de noite para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E chegando ao Senhor Jesus Cristo, ele chega ali e ele faz logo um elogio. E ele diz: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ninguém pode fazer esses sinais, esses milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Ele reconheceu o Senhor Jesus Cristo como um enviado de Deus pelos sinais e pelos milagres. Eu quero dizer para os irmãos que esse tipo de fé produzida por sinais e milagres causa admiração, causa maravilhamento nas pessoas, mas não causa salvação, não causa regeneração. As pessoas ficam admiradas dessas coisas. As pessoas dizem até essas coisas são feitas por Deus, mas essas coisas não produzem a salvação. E o Senhor Jesus Cristo, sabendo disso, Jesus Cristo não dá vazão a essa conversa, a esse elogio que ele faz. Bem sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus Cristo não dá vazão a esta conversa. O Senhor Jesus Cristo, ele chega aqui no capítulo 3, já respondendo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E lá no versículo 5, ele diz: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Você perceba que a resposta que Jesus Cristo dá a Nicodemos não tem nada a ver com a fala de Nicodemos. Jesus Cristo não se sentiu lisonjeado porque foi elogiado por Nicodemos e reconhecido como alguém que veio de Deus porque fazia milagres. Não. Jesus Cristo, ele chega e ele aproveita aqui para dar um ensinamento profundo que nós temos aqui nas Escrituras, um ensinamento que esse mestre precisava ouvir, uma palavra refinada, a doutrina aqui estruturada. Ele chega e ele diz: esse mestre Nicodemos vai compreender o que eu estou lhe dizendo. E diz: aquele que não nascer de novo não pode entrar e não pode ver o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus Cristo não tinha dito esta palavra nesses termos, ele não tinha pregado o Evangelho nesses termos para os seus discípulos. Mas agora Jesus Cristo fala para Nicodemos, que é um mestre já muito antigo, ali no seu ministério, um homem, como já disse aqui, de alta respeitabilidade. Mas Nicodemos era um religioso muito conceituado, mas Nicodemos era um ignorante do ponto de vista da doutrina da salvação pela graça do Senhor. Ele não entendia nada disso. A gente verifica isso aqui no versículo 9, eu vou ler aqui com os amados, os irmãos podem acompanhar aí na sua escritura. Olha o versículo 9 e 10. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Como é que pode ser isso? O verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes essas coisas? Como é que você, Nicodemos, deixa eu fazer uma conjectura aqui,
Né? Como é que tu, sendo mestre em Israel, você ainda não sabe essas coisas? Essas coisas simples, essas coisas básicas de fundamento doutrinário para a salvação. E hoje, meus queridos, nós temos vivido um tempo onde as pessoas têm conhecido muito da religião, mas têm conhecido pouco da graça de Deus. Tem muita gente ainda pensando que salvação, a gente consegue comprar a salvação com sacrifício, ou com ofertas grandes e gordas, ou consegue comprar a salvação com outros fatores, com agrado. Muita gente achando que nós conseguimos fazer barganha com Deus, fazer troca com Deus. Eu te dou isso aqui, meu Deus, e em contrapartida o Senhor me dá isso de lá para cá. E o Senhor Jesus Cristo ensina para esse homem aqui que ele precisava nascer de novo, e nós vamos verificar aqui que o novo nascimento é uma obra de Deus. O novo nascimento é uma obra produzida pela vinda do Senhor Jesus Cristo, pela morte do Senhor Jesus Cristo, pela ressurreição de Jesus Cristo e pela nossa identificação nessa obra. Não é produzido por igreja, não é produzido por denominação religiosa, não é produzido por conceitos teológicos. A salvação é produzida por uma palavra do Senhor Jesus Cristo, uma palavra que está contida na Bíblia, que é chamada de Evangelho, que tem o poder de fazer as pessoas nascerem de novo, morrerem para o que são e nascerem para viver uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de graça. Nicodemos, ele era tão ignorante com relação à graça de Deus que ele confundiu esta palavra com a reencarnação. Eu quero verificar com vocês aqui, no versículo 5, olha só esta palavra. No versículo 4, olha só esta palavra. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Esse homem pode tornar a entrar no ventre da mãe e nascer, porque podemos confundir o novo nascimento com reencarnação. E o Senhor Jesus Cristo precisa responder para ele. E responde aqui no versículo 5, dizendo o seguinte: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemo, você é mestre em Israel e não sabes essas coisas. Nascer da água é nascer desta palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela é água. Já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos. Então a palavra, ela é água. E o Espírito é o Espírito Santo, que quando nós recebemos a experiência do novo nascimento, o Espírito Santo vem e habita a promessa do Pai, que ele disse aos seus discípulos. O Espírito Santo, na verdade, que o mundo não pode receber. Ele está convosco, mas ele estará em vós, ele habitará em vocês, dentro de vocês. A salvação do Senhor, ela é produzida dessa maneira. Tira o indivíduo do mundo, do pecado e da transgressão, transporta esse indivíduo para o reino do Filho do seu amor, providencia a morte desse indivíduo para tudo que ele representava, muda a paternidade, porque o indivíduo ele era filho do diabo, conforme João 8,44 explica isso lá, e faz com que esse indivíduo nasça para viver uma vida nova, uma vida para a glória de Deus. O novo nascimento é uma obra profunda, onde o Senhor Jesus Cristo vem para realizar uma obra de salvação. Não é uma obra da religião, mas é uma obra de Jesus Cristo, que pela imensurável graça pode, pelo novo nascimento, nos receber como filhos e filhos amados. Isso aqui é uma coisa bendita, amados. Nós precisamos refletir mais sobre isso, nós precisamos pensar mais nesta obra que foi realizada ali na cruz, e uma obra que o Senhor revelou para nós nas Escrituras, para que nós pudéssemos conhecê-la, para que nós pudéssemos desfrutar desse benefício. Que coisa bendita é essa, que coisa maravilhosa.
Você saber que pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo você se tornou filho e filho de Deus, deixou de ser criatura para se tornar filho de Deus, um filho que o Senhor ama, um filho que os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir as orações, a sua mão estendida para abençoar. É uma coisa bendita, é maravilhoso. Um filho que agora em qualquer lugar pode ir sentado, deitado, ajoelhado de qualquer jeito, falar com o Senhor Deus, fechar os seus olhos e dizer: Pai, tenha misericórdia, estou aqui. Ou mesmo de olho aberto. Não é critério falar com Deus de olho fechado ou de olho aberto. Em qualquer lugar que você estiver, você pode chegar e dizer: Meu Pai, louvado e glorificado seja o teu nome. Abençoa, guarda, livra. Você pode orar ao Senhor, porque agora você é filho de Deus. O véu foi rasgado. Aquele véu do templo que dividia o lugar santo dos santos, onde havia lá a arca, o propiciatório, os anjos lá em cima, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Esse lugar era inacessível às pessoas, ninguém entrava ali, exceto o sumo sacerdote, e não podia entrar ali sem sangue, porque o sangue era a figura desta obra que Jesus Cristo veio fazer, derramando ali o seu sangue por nós. E o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio, morreu naquela cruz, a palavra de Deus diz que o véu do templo, ele se rasgou, ele abriu, ou seja, garantiu acesso. Jesus garantiu o meu acesso e o seu acesso ao Pai, ao lugar santo dos santos. Jesus Cristo, ele aqui nessa fala com Nicodemos, e agora nós verificamos aqui, ele não quer saber se Nicodemos era líder, se era mestre, se era príncipe dos judeus, como também o Senhor Jesus Cristo. Ele não quer saber se nós somos obreiros, se nós somos pastores, se nós somos dizimistas, se nós cantamos no coral, se nós jejuamos. Jesus assegura só uma coisa: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. A obra do Senhor Jesus Cristo, ela veio para que você nasça de novo, e depois, como nascido de novo, aí sim você vai cumprir todas essas questões. Você vai orar ao Pai, porque agora você vai falar com Ele. Você vai jejuar ao Senhor, porque agora você vai abster-se para recolher ao Senhor. Vai ter uma vida, e uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida diferenciada. Mas não adianta fazer nada dessas coisas se você não é nascido de novo. Nicodemos era um homem muito bom religioso. Entretanto, Nicodemos não era nascido de novo, e o Senhor Jesus Cristo vem ensinando Nicodemos para que ele pudesse receber esta bênção e esta graça. E nós vivemos então nesse tempo onde as pessoas entendem muito sobre a pseudo-doutrina da prosperidade. Eu estou colocando aqui esse termo pseudo-doutrina da prosperidade, porque a prosperidade de Deus não é essa prosperidade simplesmente balizada no dinheiro. A prosperidade e as riquezas do Senhor, elas são muito maiores do que essa. O indivíduo próspero, ele é um indivíduo que ele tem contentamento com a pessoa de Jesus Cristo, e ele está satisfeito e feliz com aquilo que o Senhor dá. A palavra de Deus, o salmista vem dizendo que o pouco com Deus é muito. Não importa. Ou rico, ou com um pouco menos, ou pobre, a graça de Deus, ela pode habitar perfeitamente. Isso não é critério para a salvação. Então, nós vivemos em um tempo onde as pessoas entendem muito sobre a pseudo-doutrina da prosperidade, porque o coração do homem, ele ambiciona as coisas que tem nessa vida, ambiciona as coisas que tem nesse mundo. E aí, como existe uma fragilidade social muito grande, como existe um desemprego muito grande, como existe um sistema de saúde em muitos aspectos falidos para as pessoas de classe mais baixa, as pessoas então elas almejam buscar isso na igreja, buscar isso no cristianismo. Mas isso não é critério
salvação. O Senhor Deus não veio prometendo riqueza para ninguém. Ele prometeu riqueza, sim, lá, a prosperidade com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa ele prometeu, essa ele concedeu. Ele chega certa feita para os discípulos, quando Judas chegou e disse: olha, nós podíamos vender esse nardo que foi derramado aí, e nós poderíamos distribuir o dinheiro aos pobres. Jesus falou: os pobres sempre tereis conosco. Ele não falou assim: os pobres que se converteram vão ficar ricos, não. Porque a prosperidade do Senhor, ela tem outro aspecto, ela tem outro cunho. É o cunho de contentamento, é o cunho de vida eterna, é o cunho de salvação, é o cunho de uma vida de bênção, é uma vida de vitória, é uma vida de relacionamento com o Pai, de intimidade. Isso não tem preço que pague, meu irmão. Então, o tempo que nós estamos vivendo, as pessoas entendem muito sobre essa pseudo-doutrina da prosperidade, mas muito pouco sobre a doutrina da salvação. Sabe? Entende muito sobre essa teologia, né? Essa pseudo-teologia da prosperidade, mas muito pouco sobre essa doutrina da salvação. Eu quero verificar com meus amados aqui um texto que está no livro de Hebreus. Quero ler aqui. Esse é um texto maravilhoso. Você vai abrir comigo as Escrituras, Hebreus no capítulo 5, no versículo 9. As Escrituras dizem assim. Vamos ler do 9 ao 12. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus, deixa eu repetir essa palavra, porque Jesus, sendo ele consumado, ou seja, sendo ele morto, a obra tendo sido realizada, ele veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus é a única causa de salvação, não existe outra. Você quer ser salvo? Então é Jesus, é só nele que nós encontramos salvação. Então Jesus, ele veio sendo a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. No verso 10: chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Até aqui está bom. Ele vem dizendo aqui, depois de dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele é a causa da eterna salvação, ele vem dizendo aqui no verso 11, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porque porquanto vos fizesse negligentes para ouvir. O povo do nosso tempo é um povo negligente para ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão com o ouvido adestrado para ouvir só o que convém, só o que lhe é conveniente. Mas quando nós paramos diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é uma palavra dura. A palavra de Deus não vem para satisfazer o desejo do coração do homem. A palavra de Deus vem para satisfazer o desejo do coração de Deus para o homem. Deus não dá o que você quer, Deus te dá o que você necessita, é o que você precisa para sustentá-lo. Então o ser humano tem sido negligente para ouvir. Nós gostamos de cantar, nós gostamos de pular, nós gostamos de fazer um monte de coisas, nós gostamos de sacrificar, mas quando se trata de ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra, esta palavra que é água, esta palavra que limpa, que regenera, que transforma, as pessoas não têm paciência para ouvir a palavra de Deus, não tem mais paciência. Ouvir o Senhor Jesus Cristo falar através da sua palavra, não, isso aí não. Nós queremos ouvir através de qualquer outro canal, menos da palavra de Deus, menos desta palavra e desta palavra do Senhor Deus. O ser humano do nosso tempo tem sido negligentes
para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vocês podem perceber, meus amados, está cada vez mais difícil levar as pessoas para um local onde o único atrativo seja o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Está cada vez mais difícil. Porque as pessoas não têm mais prazer na palavra de Deus. Não existe mais esse gosto pela palavra de Deus, esse amor pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. Nós queremos buscar um Deus que me serve. Eu estou precisando disso, então eu vou orar e vou pedir a Deus e eu quero que Ele me atenda nisso. E se Deus não atender naquilo, esse Deus já não serve. Aí tem que buscar um outro lugar. Aí tem que buscar outro caminho. Mas com Deus, para que nós o sirvamos, nós o adoremos, nós o louvemos e nós o glorifiquemos, esse Senhor, Ele está aí estabelecido para aqueles que buscam com sinceridade a salvação do Senhor. Eu fico observando aqui, porque o escritor do livro de Hebreus, ele diz: por que devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitar de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus? E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Hoje tem cristão dentro da igreja com 20 anos, 25, 30 anos dentro de uma igreja e não conhece ainda a doutrina da salvação pelo poder do Evangelho da graça de Deus, como Nicodemo não conhecia também. Nicodemo não conhecia também. E o Senhor Jesus Cristo veio para revelar esta palavra e esta palavra de salvação. O propósito do Senhor Jesus Cristo em vir e o propósito do Pai em enviá-lo tem só um objetivo: a salvação do indivíduo, a salvação da nossa alma. Você abra a palavra de Deus comigo aqui no livro de Lucas, no capítulo 19, e nós vamos ler o verso 10, onde nós temos aqui essa escritura do Senhor que diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha o que Jesus Cristo veio fazer aqui. Jesus Cristo veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Tem muita gente complicando o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo é simples. Paulo adverte para esta questão, dizendo que ele temia que as pessoas deixassem a simplicidade do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é muito simples. Jesus Cristo veio e Jesus Cristo veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Essa humanidade, onde a palavra de Deus escreve que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos estão fora da glória de Deus. Então Jesus Cristo ele vem com esse propósito de buscar e salvar os que estavam. Essa questão de buscar e de salvar os que se haviam perdidos, isso aqui remete para a ovelha. Você tem lá um rebanho e você tem lá uma ovelha que ela está perdida. E essa ovelha está perdida, se você procurar ela e achá-la, você a encontrou, você buscou. Mas se essa ovelha estiver dentro de um buraco, ou estiver encurralada por um lobo, você diz: eu preciso salvar essa ovelha. Se essa ovelha estiver com risco de vida, você diz: eu preciso salvá-la. E é o texto da palavra do Senhor, ele diz: eu vim buscar e eu vim salvar. Nossa situação aqui, sem Jesus, não era cômoda. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos condenados ao fogo do inferno. Nós éramos filhos do diabo. Filhos do diabo. Mas Jesus Cristo ele vem então para buscar e para salvar aqueles que estavam perdidos. Glorificado e louvado seja o Senhor por esta obra. O livro de Atos, no capítulo 4, verso 12, eu gosto muito desse texto da palavra do Senhor, porque ele vem ali definindo que em nenhum outro há salvação.
Atos no capítulo 4, o versículo 12 diz assim a palavra do Senhor: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E em nenhum outro há salvação. Salvação só existe em Jesus Cristo. É só nele que existe salvação. Então você diz: eu não concordo com isso. Eu acho que nós podemos ser salvos pelo nosso esforço, pela nossa boa obra. O fato de você não concordar com a palavra de Deus não a torna menos verdadeira. O que está escrito aqui é a palavra do Senhor. Jesus Cristo, Ele veio para salvar. E não existe em nenhum outro salvação. Salvação é somente em Jesus Cristo, através do Senhor Jesus Cristo, por Jesus Cristo, somente por Ele é que existe a salvação. Você tem lá na beira do rio uma pessoa que está morrendo afogada lá no meio do rio, e outras pessoas que estão aqui no barranco, e você diz: eu vou salvar. E alguém pergunta: quem você vai salvar? Ele diz: vou salvar esse povo que está aqui no barranco. Como é que salva? Quem precisa de salvação é quem está em perigo. E por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele vem para salvar. E vem para salvar quem estava em perigo de vida. E a gente observa o tamanho da providência do Pai, porque Deus podia ter mandado um anjo para me salvar, podia ter mandado um querubim, podia ter mandado um outro homem, levantado outro homem, mas não. O tamanho da providência que foi pegar Jesus Cristo, o Filho de Deus, e enviar. O tamanho dessa providência fala da gravidade do problema que nós estávamos metidos nele. E Jesus Cristo veio para salvar esse indivíduo que estava metido nesse grave problema. Um problema de natureza perversa. Nós tínhamos nascido com o coração inclinado para o pecado. Nós tínhamos nascido, conforme Paulo diz, vendido debaixo do pecado. Eu quero verificar com os amados, no livro de Mateus, no capítulo 1, verso 21, que nós temos aqui aquele anjo que aparece para José em sonho. Esse anjo, ele vem revelando para José o objetivo da vida de Jesus. Verifiquem aí essa palavra. Mateus no capítulo 1, verso 21, eu vou ler aqui para os irmãos. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está aqui revelado o perigo, está aqui revelado o problema, o pecado. Por que Jesus Cristo veio? Jesus Cristo veio salvar essas pessoas, mas salvar por quê? Salvar do pecado. O pecado é um problema que nasce com a raça humana. O indivíduo, ele nasce com uma natureza inclinada para o pecado. Ele é pecador desde que nasce. A gente olha uma criança pequenininha e diz: olha que bonitinha, que maravilha, que anjinho, que... Não, essa criança, ela tem já dentro dela uma natureza perversa. Essa criança, ela já tem dentro dela uma natureza pecaminosa. Essa criancinha, ela já é manipuladora. Ela manipula todo mundo que estiver na sala, ou todo mundo que estiver em volta. Ela chora, ela faz birra, ela brinca e vai para lá e para cá, de maneira que ela manipula todo mundo. Ela já é manipuladora. Ela já mente. Foi você que fez isso? Ela já mente, sem ninguém ter ensinado. Aí vai crescendo um pouco mais as brincadeiras que mais gosta. Qual é? É brincar de oração? É brincar de ler Bíblia? É brincar de igreja? É brincar de doar as coisas, levar as coisas para o pobre? Qual que é a brincadeira que mais gosta? Se não é uma brincadeira de briga, de luta. As crianças já vão manifestando aí esta natureza, porque já nascem com uma natureza perversa. E o Senhor Jesus Cristo, Ele veio e veio para salvar o homem dessa natureza. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: olha, aquele que não nascer de novo não pode entrar
e não pode ver o reino de Deus. Não pode, não tem possibilidade, porque o homem tem essa natureza e essa natureza perversa, essa natureza iníqua e essa natureza transgressora. Eu quero ainda ler com os amados aqui, para fundamentação desta palavra, 1 Timóteo no capítulo 1, verso 15, você que está aí, pode abrir comigo essa palavra. 1 Timóteo no capítulo 1, versículo 15, quando o apóstolo Paulo vem dizendo que esta é uma palavra fiel e digna de toda. Eu quero que você, quando for ler aí, perceba esta expressão. Olha só, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí Paulo ele diz, dos quais eu sou o principal. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Quem são os pecadores? Já citei aqui a palavra todos, e todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram, e Jesus Cristo ele vem então para salvar e salvar os pecadores. Você quer ser salvo, meu amado? Então você precisa nascer de novo. O projeto de Deus é esse, a palavra do Senhor é essa. Precisa nascer de novo. O novo nascimento é o processo que o Senhor Deus utiliza para levar um indivíduo ao reino eterno. Ele precisa nascer de novo, ele precisa morrer para a sua natureza perversa, iníqua, transgressora, afeita às vontades de Satanás, para que esse indivíduo ele possa receber o Espírito Santo e ter uma natureza inclinada para a vida e para a paz. Esse texto de Romanos, no capítulo 6, podemos ler esta palavra. Olha só. Romanos 6, versos 7 a 11. Eu vou ler aqui para os amados esta palavra. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aleluia. Aquele que está morto está justificado do pecado. Esta morte não é a morte física. Esta morte aqui é a morte em Cristo. Quando Cristo foi crucificado, você depois verifique lá João 12, 32 e 33. Quando o Senhor Jesus Cristo foi levantado da terra, Ele nos atraiu assim. E por isso que Ele vem dizendo aqui, nesse texto da palavra do Senhor, aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, quem morreu em Cristo para o pecado, para a iniquidade e para a transgressão, Ele está dizendo que está justificado para o pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Nós temos agora a possibilidade de viver uma vida para a glória do Senhor, viver uma vida de santidade. Por isso que o verso 11 ele diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Uma vida de consideração. Como é que eu preciso andar e como é que eu preciso viver? Viva uma vida de consideração, dizendo: eu me considero morto para o pecado, mas vivo para Deus. O pecado está aí, a iniquidade está aí, a transgressão está aí, o adultério está aí, a prostituição está aí, a mentira está aí, está. Mas eu me considero morto para essas coisas, e eu me considero vivo para as coisas de Deus. Jesus ensina para Nicodemos que ele precisa nascer de novo, mas para nascer tem que morrer. Isso aqui é
matemática da vida. Ninguém pode nascer de novo se não morrer. E aqui nós temos a palavra: considerem-se, porque Cristo morreu há 2000 anos atrás, por mim e por vocês, e morreu para nos atrair e para nos identificar com a sua morte. Eu não morri fisicamente naquela cruz há 2000 anos atrás, mas Jesus Cristo morreu, e Ele me atraiu, e Ele me fez morrer para o pecado, para a iniquidade, para a transgressão, e agora nós podemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O cristão, meus queridos, ele não é um indivíduo impecável. Esta palavra não é a pregação da impecabilidade, mas esta pregação é uma vida cristã cheia do Espírito Santo. Nós não precisamos viver aí com um policiamento contínuo sobre minhas atitudes, sobre o meu procedimento. Não é isso que o Senhor está aqui estabelecendo. Ele diz: considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus, porque essa vida agora ela é uma vida de busca contínua, né? Por estar cheio do Espírito Santo. Não preciso me preocupar em me policiar. Eu preciso me preocupar em estar cheio do Espírito Santo, meu irmão. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não vou cumprir as obras da carne. É a matemática do Senhor. Vamos ler Gálatas no capítulo 5:16. Nós já estamos chegando aqui no final da nossa palavra, mas leia aí essa palavra ainda. Gálatas 5, versículo 16. Olha o que está escrito aqui: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Está aí a palavra. Aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele não vai cumprir as concupiscências da carne, obviamente. Não precisa se preocupar com o pecado. Se preocupe em encher da graça de Deus. Se preocupe em ler a palavra, em buscar o Senhor, em orar, em crer no que está escrito nas Escrituras. O Espírito Santo habita em nós e nos torna uma criatura nova. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez novo. Se preocupe em buscar o Senhor, em orar, em ler a palavra, em se encher do Espírito Santo de Deus, em se enchendo do Espírito Santo do Senhor Deus. O pecado ele vai ficar distante cada vez mais, não é? Você vai estar cheio do Senhor Jesus Cristo. Para quem vai querer ficar vivendo uma vida de pecaminosidade e transgressão? O novo nascimento, pelo poder do Evangelho da graça de Deus, é uma vida de refletir diariamente a vida do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus ensinou isso para Nicodemos, e o Senhor Jesus Cristo nos ensina esta palavra para que nós possamos tomar posse dela e viver uma vida de bênção e uma vida de vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, Pai. Nós te glorificamos pelo poder da tua palavra. Nós te louvamos, meu amado Senhor, pelo nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai Santo, por esta palavra, por esta revelação. Ó Deus, mova o Espírito Santo no coração do teu povo, dos teus filhos, ó Deus, das pessoas que têm ouvido esta palavra, para que possam compreender que o Senhor salva pela graça, unicamente pela graça, em nome de Jesus Cristo. Amém.